Saul amava o trono, Davi amava Deus. Saul, ele quando pecava dava desculpa para se manter no trono. Davi, quando pecou, deixou o trono e foi embora, foi para o deserto chorar. E quando ele orou a Deus, ele não pediu o trono de volta, ele só pediu uma coisa: não retira de mim o teu espírito, não tira de mim, dai-me de volta a alegria, sustenta-me com o espírito voluntário. Ele não se segurou atrás do púlpito: é meu, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Não, só diz é meu as crianças. Quem diz é meu são as crianças, não são os adultos. Eu acredito que Deus costuma me dar uma mensagem por mês. É assim que acontece comigo. Eu vou escrevendo, vou escrevendo, vou escrevendo. Por exemplo, estou indo para casa, para Itajaí essa noite. 9 horas da manhã nós estamos em Itajaí. E aí vamos descansar, vamos dormir. À noite eu prego no culto. Então coisas que eu ouvi aqui de um irmão, de outro, eu vou escrevendo. Coisas que Deus vai falando no meio da oração, eu vou escrevendo. E chega na semana do café, eu começo, pego aquele esqueleto, vou para a oração, para o meu quarto lá em Itajaí. E Deus começa a montar dentro de mim. Deus é pedagógico, amém? Ele começa a montar dentro de mim uma palavra para aquele mês, que eu prego ela no café de pastores lá em Itajaí. Depois eu vou diluindo ela o mês inteiro nas igrejas. E na igreja aqui também sou pastor. Isso tem sido a didática de Deus na minha vida há pelo menos por 20 anos. É assim que tem sido. E eu vou juntando as palavras, porque Deus não fala hoje de dinheiro e amanhã fala de fé e depois da manhã fala de casamento. Não, Ele vai falando comigo processualmente. E aí eu vou juntando as mensagens e elas são transformadas em livros. É assim que funciona comigo. A didática de Deus comigo funciona assim. E eu acho que Deus é didático com todo mundo. É que a gente ainda não aprendeu a lidar com isso. A gente acha que Deus é um Deus de mistério. Eu acho que não, eu acho que Ele é um Deus de revelação. Eu acho que Deus é um Deus de revelação, como diz Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, porém as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Então, o Senhor está dizendo que Deus tem coisas escondidas e coisas reveladas? Ele tem. As coisas reveladas são para mim, as encobertas não. As reveladas Ele esconde, Ele revela para mim. As escondidas Ele esconde para mim, para um tempo determinado. E à medida que eu vou andando, vai descortinando aquilo. Porque eu creio que Deus não abre as portas. Deus abriu as portas, não abre. Deus abre a porta. Você entra, Ele abre outra. Você entra, Ele abre outra. Você entra, Ele abre outra. Deus não para na frente de você e vai abrindo portas. Porque pior do que ter portas fechadas é ter muitas abertas e não saber qual foi a que Deus abriu. Aí você vai entrando em tudo, porque você acha que o benefício sempre é do Senhor. Às vezes não. Às vezes Deus, para te abençoar, tem que tirar algo de você e não te dar algo. Às vezes Deus, para te abençoar, tem que tirar você do trabalho dele. Mas eu estou fazendo a obra de Deus. Ele não te chamou para trabalhar para Ele, Deus te chamou para estar com Ele. O trabalho nada mais é do que o extrato do relacionamento. Eu me relaciono com Deus e aí eu me comprometo com aquilo que Ele está fazendo. Por isso que sem o relacionamento eu não entendo o que Deus quer. Para todo homem, toda mulher que se relaciona com Deus, Deus vai dar palavras, irmão, diretivas. Não tem confusão. Pastor, mas eu estou sem direção. Então não é sem direção que você está, é sem comunhão. Porque é a comunhão que gera a direção. Salmo 25, o verso 12. Qual é o homem que teme ao Senhor? A este Ele ensinará o caminho que deve escolher. Então não é de direção que você precisa, de comunhão. E a comunhão trará para você a revelação da direção que você precisa estar. Então quando você não souber para onde ir, não vá para lugar nenhum. Vá para a oração. E ela vai deixar clara. Por isso que Jesus subia ao monte e de manhã descia e já dizia para os discípulos: passamos para outra margem. Mas a gente veio de lá ontem. Vamos embora de novo. Ele sempre sabia o que fazer. Ele sempre sabia o que fazer, porque ele estava em plena comunhão com o Espírito. Então não é de direção que você precisa, é de comunhão. Não é mudar de atividade, é mudar de prioridade. Você precisa priorizar Jesus em tudo que você faz.
Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz no Salmo, acho que é 78, versículo 70, verso 72, que Davi governava com a inteireza de coração e com a habilidade das mãos. Você não governa com a habilidade das mãos sem primeiro governar com inteireza de coração. Não adianta ter habilidade nas mãos se não tem caráter no coração e na mente, porque não é da tua performance que Deus precisa. Deus teve que desintoxicar o apóstolo Paulo para poder dar a ele o ministério. Por isso que ele passou anos na Arábia para desintoxicar. E ele mesmo fala isso. Ele diz: aquilo que era lucro para mim eu considerei como perda, para que eu pudesse alcançar a Cristo. Então tem coisas na nossa vida que a gente precisa desintoxicar. Irmão, a igreja, ela já sofreu muito por ignorância, mas hoje parece que ela está sofrendo por excesso de sabedoria. Ela sabe coisas que não influem, não contribuem nem auxilia. Ela sabe coisa demais, eu não sei para quê que ela quer saber tudo. Ela tem que saber o que Deus quer. Ela não adianta ela ser eficiente, ela precisa ser eficaz. Qual é a diferença? É que o eficiente faz tudo bem feito e o eficaz faz o que precisa ser feito. Então não adianta eu fazer tudo bem feito se eu não estou fazendo o que precisa ser feito. Eu posso fazer tudo arrumadinho, deixar tudo bonitinho, mas não é o que Deus quer. Daí Deus tem que criar uma bagunça na minha vida para me tirar da minha organização humanista. Você está entendendo isso? Então, uma das coisas que vai ajudar a gente é a transparência. A falta de transparência é um grande ambiente para que o mal se instale e se enraize. A falta de transparência no ministério é um grande ambiente para que o mal se instale. Amém, irmãos? Você sabe que um dos problemas do câncer é que é uma doença silenciosa. Quando a pessoa vai tratar, muitas vezes não dá mais tempo. Por quê? Porque é uma doença silenciosa. Então tem coisas na sua vida que você tem que trabalhar na prevenção, não é na correção. E a gente muitas vezes usa a Bíblia só para corrigir. Por isso que a Bíblia pode entrar no presídio, mas não pode entrar na escola. Se as Bíblias estivessem nas escolas, talvez nós não teríamos tanto presídios. Mas a gente usa a Bíblia para corrigir. A gente acha que quem precisa de Cristo é o viciado, é o maconheiro, é o prostituto. Não, quem precisa da Bíblia é o orgulhoso, é o mentiroso, é o exaltado, é o cara que acha que é a última Coca-Cola do deserto, a última bolachinha do pacote. Todo mundo precisa de Cristo. Todo mundo precisa de Cristo. Amém? Então, se você vive só em função de achar o que os outros precisam, você pode sair do propósito. Você precisa primeiro buscar por você. Primeiro sou eu, irmãos. Amém? Eu preciso ser restaurado. Eu só posso pregar onde eu já fui pregado. Aquilo que não me curou, eu não tenho assim, autoridade para curar. Amém, irmãos? Então nós precisamos disso. Essas batalhas externas e internas é uma guerra diária. Davi derrubou um gigante aqui fora, mas depois, anos depois, um gigante derrubou ele. É o gigante que estava dentro, que ele não tratou. Então, irmãos, eu vou falar de novo o que eu falei ontem. Por isso eu preciso morrer. Homens vivos com o microfone na mão, eles matam pessoas. Mas homens mortos, eles vão trazer pessoas à vida. Amém? Amém? Pedro pescava, né? Pedro estava lá pescando, pescou, encheu o barco de peixe. O que é que Jesus disse para ele? Deixa tudo e segue-me, e eu vou te fazer pescador de homens. Quando você lê isso, você fica entendendo. Pescador de peixe, pescador de homens. Qual é a diferença de pescar peixe e pescar homem? É que o peixe, você pega ele vivo e ele morre na sua mão. O peixe, você pega ele vivo e ele morre com você. O homem, você pega ele morto e ele vai ter que viver na sua mão. Era isso que Jesus estava tentando dizer para Pedro. Pedro, você agora está acostumado a pegar uma coisa viva e ela morrer. Agora você vai pegar morto e ela vai viver. Essa é a diferença, Pedro. Essa é a diferença. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos parar de reclamar das coisas que Deus está colocando nas nossas mãos.
Tem gente que diz assim: rapaz, eu não aguento mais, as pessoas só me procuram quando elas precisam. Glória a Deus que elas só te procuram quando elas precisam, porque a tua luz está brilhando nas trevas dessas pessoas. Tem 200 casas na rua, o cara vai pedir comida na sua. Para 20 carros na sinaleira, o cara vem pedir dinheiro no seu. Aí você fica: isso é perseguição. Deus diz: não, meu filho, é revelação. Eu posso contar com você na terra. Você não está entendendo isso. Mas é que você se programou para servir a Deus do seu jeito e não do jeito dele. Então Deus, quando quebra os seus paradigmas, os seus protocolos, e você entra em parafuso, porque você tem tudo organizadinho, tudo arrumadinho. Irmão, organização é uma coisa, ordem é outra. Organização você organiza, ordem é só Deus quem dá. Jesus, antes de multiplicar o pão, fez uma organização. Ele disse: senta de 50, aqui 100, faz uma fila aqui, deixa o corredor, arrumou tudo, organizou tudo, organizou. Agora vamos multiplicar. Não é você que decide como multiplica. Na realidade, Jesus não multiplicou os pães, ele repartiu. Nenhuma vez na Bíblia você vai ler que Jesus multiplicou os pães. Está lá no cabeçalho, alguém botou, mas não é aquilo. A Bíblia diz que Jesus repartia os pães e eles se multiplicavam. Porque se não tem repartição, não tem multiplicação, meu amor. Não tem como. É que a gente quer começar o evangelho de trás para frente. Todo mundo aqui tem uma palavra de Deus, todo mundo aqui tem um propósito de Deus. E Jacó também tinha. Por que você acha que Jacó foi para a casa de Labão? Porque Jacó era enganador, Labão era PhD, irmão. Não. Se Jacó enganava, Labão era PhD na arte de enganar. Ele não respeitava nem os filhos. É que Jacó enganou o pai. Quando você engana o pai, você vai parar na casa de um pai enganador. Não, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semeia, isso ele ceifará. Quem semeia na carne colhe corrupção. Quem semeia no Espírito colhe a vida eterna. Você precisa entender que a sua história não termina em você. Eu sou pai de 5 filhos, avô de 7 netas, 7 meninas. Uma está no ventre ainda. Não, tem 2, não sei se outro vai ser menino também. Menina, nós vamos fazer neta para vender agora, que é tudo menina bonita. Os olhos azuis, os olhos verdes, vou botar na vitrine. Aleluia. Glória a Deus. As minhas decisões afetam diretamente as minhas gerações. As minhas decisões hoje, as minhas renúncias hoje, não são mais por causa de mim, são por causa das minhas gerações. Eu sei que as minhas decisões hoje já não são mais por causa de mim. Tinha muita coisa que eu queria fazer, mas eu não faço. Algumas não são nem pecado, mas eu não faço por causa das minhas netas e das minhas gerações. Eu quero viver para ver meus bisnetos nascer. Quero ver as minhas gerações fluindo na terra. Então tem coisas hoje que eu não decido mais por mim. Eu decido pelas gerações posteriores. Olha o que diz a Bíblia, olha o que diz, vira assim a página, em Gênesis 37. Eu sinto uma unção de Deus aqui, de ativação na sua mente. Não, é sério, sério. Tem coisas que você vai compreender aqui hoje, que vai destravar a sua mente para um lugar novo. Você vai entrar num novo ambiente no Senhor. Não é porque eu estou aqui não, é porque a palavra está sendo ministrada, irmãos. Quero declarar isso sobre a sua vida, uma compreensão. E quer saber, você só desfruta o que entende. Mateus 13:19 diz: ouvindo alguém o evangelho do reino e não entendendo, vem o maligno e rouba-lhe a semente. Mas tudo que você entende, você desfruta, porque ninguém mais consegue tirar de você aquilo que você compreendeu. Ninguém mais consegue fazer de você uma presa sua.
Porque você compreendeu, você é ativado, destravado, recondicionado, reconfigurado, e você vai viver o melhor de Deus, que já veio, é Jesus. Então olha o que diz Gênesis 37. Jacó habitou na terra das suas peregrinações, das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de quem? Essa é a história de Jacó, sendo José de 17 anos. Espera aí, é a história de Jacó, e começa a falar do filho dele, porque a sua história não termina em você, a sua história continua. Por isso que Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus é um Deus de continuidade. Se a geração do justo for abençoada, a sua descendência será poderosa. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. E a gente tem que parar de tentar culpar a nossa geração, culpar o mundo. A gente diz assim, as crianças hoje, tudo com o telefone na mão, isso aí, daqui uns anos estão tudo bandido. Irmão, Caim não tinha smartphone e matou seu irmão. A maldade está dentro do homem. A maldade está da forma que você cuida das coisas. A gente diz assim, aquele cara era um homem de Deus, ele enriqueceu, desviou. O dinheiro não desvia você, ele só revela quem você é. As coisas que Deus te dá, a unção, ela só potencializa o que você é. Quando a unção desceu em Jericó, que os muros caíram, Raabe, aquela prostituta, ela foi salva, ela e toda a sua família. Mas a família de Acã foi morta. Ou seja, a família que estava fora veio para dentro, e a família que estava dentro foi para fora. Por isso que um avivamento vai fazer um corte na igreja. Quem vive de engano e de mentira, diga para o irmão que está do seu lado, está pego, nego. A unção, ela só potencializa quem você é. Porque se você é um cara bom, com dinheiro, você vai ficar melhor, mano. Você vai querer ajudar todo mundo, você vai querer estender a mão para todo mundo. Se você é um cara bom e você tem influência, o cara é bom, aí Deus coloca ele numa cadeira de autoridade, dá para ele um lugar de autoridade na cidade, uma caneta de autoridade. Se esse cara tem o coração do Espírito de Deus, meu irmão, esse cara vai ser melhor para todo mundo. Ele vai ajudar o órfão, a viúva, o necessitado. Ele vai fugir da corrupção. Ele vai se esquivar de todos os problemas que são causados pela ambição dos homens. Mas se ele é mau, por isso que a unção de Deus, ela fez mal para Saul, mas ela fez bem para Davi. Porque Davi não amava Deus, ele amava o trono. Saul amava o trono, Davi amava Deus. Saul, ele quando pecava dava desculpa para se manter no trono. Davi, quando pecou, deixou o trono e foi embora, foi para o deserto chorar. E quando ele orou a Deus, ele não pediu o trono de volta, ele só pediu uma coisa: não retira de mim o teu espírito, não tira de mim, dai-me de volta a alegria, sustenta-me com o espírito voluntário. Ele não se segurou atrás do púlpito, é meu, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Não, só diz é meu as crianças. Quem diz é meu são as crianças, não são os adultos. É a criança que pega uma coisa e diz é meu. Davi amava a Deus, ele não amava o trono, irmão. Tanto é que quando ele foi descoberto, ele saiu do trono, tirou a coroa. Zadok quis levar a arca junto, ele diz não, a arca é do povo. E ele foi para o deserto chorar e dizer: cria em mim um coração puro, renova em mim o espírito inabalável. Não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu espírito. Deixe seu like, compartilhe, assim outras pessoas também serão alcançadas. Com isso, você nos ajuda a evangelizar.